Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando a movimentação das negociações lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil, movimentação dos negócios com a soja, principalmente. A gente hoje teve um dia negativo lá no pregão em Chicago, devolvendo parte dos ganhos, né, dos ganhos conquistados aí ao longo das últimas sessões. Ainda assim, o mercado se mantém acima dos 14 dólares por bushel. O março, por exemplo, está caminhando aí para um encerramento de 14 dólares e 6 centes por bushel. Vamos entender essa movimentação de hoje, esse recuo, e entender quais são os fundamentos, né, que justificam aí a movimentação no mercado da soja. E para nos ajudar nesse entendimento, Fernando Pimentel, AgroSecurity, consultoria aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa movimentação de hoje, Fernando, o que a gente pode entender dela? É uma movimentação normal de realização ou teve algum fundamento que justificasse uma mudança de posicionamento aí dos participantes? Alexander, boa tarde aos ouvintes. Nenhuma mudança fundamental, é normal depois de um ciclo de alta, né? Vínhamos tendo altas acumuladas aí nos últimos dias, já na expectativa do relatório. O relatório trouxe basicamente informações que já eram esperadas no mercado em termos de revisão de estoque, números de exportação, reportando uma demanda ainda forte. Isso tudo, né, culminou numa alta, uma puxada do mercado. E agora, março, por exemplo, foi a 14,28, está voltando para 14,6, 14. Normal, isso é um movimento que não é de fundamento mais. Agora é um realinhamento de resultados. Quem estava comprado lá atrás agora começa a realizar, provavelmente vai voltar a comprar um pouco mais embaixo e o mercado volta a se realinhar mais à frente. Provavelmente vai ficar agora nessa faixa dos 14 baixo e talvez até passar um pouquinho para o 13 alto, mas não tem um fundamento diferente do que já reportou o USDA, né? A demanda segue firme. Aqui no Brasil temos o mercado de clima, né? Safra América do Sul, houve uma revisão para menor da safra argentina, da ordem de 2 milhões de toneladas. A brasileira ficou mais ou menos, pela revisão do USDA, na faixa dos 133 milhões. O pessoal da ProSoja está com o número de 129 contra o número de 134 da Conab, então está sempre aquela discussão dos números, variações aí, em função justamente dessa questão do plantio mais retardado, replantio, problemas já nessa primeira fase vegetativa das lavouras com menos chuvas irregulares. Isso tudo já foi refletido em parte nesses números de Chicago, mas esse é um elemento que apimenta o mercado, que vai seguir dando o tom da volatilidade até o próximo relatório do USDA no início de fevereiro. Fernando, mas a produção, especialmente aqui no Brasil, ela já não está meio que consolidada? Veja lá, Alexander, essa questão é um pouco delicada. Nós tivemos um atraso aí, nós temos uma média no Cerrado de 20 dias de atraso, tivemos chuvas irregulares, e eu sou um pouco cético em relação a essas projeções. Muitas são feitas em cima de visualizações de satélite, que olham biomassa, usam algoritmos. Eu já vi 2011, por exemplo, onde a biomassa destoou muito do que era produtividade de fato, até por uma questão de variedades que vegetaram muito, granaram pouco. Então, a gente sabe mesmo a coisa quando entra a máquina para colher, né? Então, primeiro, nós temos um atraso, então nós ainda temos um volume de safra que ainda está num período de enchimento de grão.
nós temos a safra do sul, que é mais retardada, né? Nós temos replantios em algumas áreas do país, 400 mil hectares, por exemplo, em algumas regiões de Cerrado. Aí nós temos também esses 20 dias que jogaram a safra um pouquinho mais para frente. Moral da história, ainda temos aí uns 35, talvez, por cento de áreas que ainda estão no risco, que tem um risco ainda de ter alguma perda se o clima não for favorável. Ainda, portanto, é um índice alto, né? Com Mas influência do mercado climático. vamos considerar o seguinte: a planta nasce, ela germina com um potencial, por exemplo, de 120 sacas por hectare. E vai, à medida que ela vai evoluindo e vai encontrando seus probleminhas, que são lá no enraizamento, algum nematóide, algum problema fúngico, aí vem um problema de estresse hídrico, aí um problema de calor na floração, alguma coisa do gênero. Bom, moral da história, ela vai perdendo ao longo do seu ciclo vegetativo o seu potencial produtivo, é normal. Então, quanto mais retardada ela tiver e ela ainda tem um caminho a percorrer, por mais que ela já tenha evoluído, ela ainda tem o potencial de perder um pouco. Então, esse atraso gera essa expectativa ainda. É muito? Não, não é muito. Pelo menos para essa soja do Cerrado. Já a soja mais ao sul, essa está no ciclo mais, tem mais um caminho mais longo a percorrer, ela está mais exposta ainda, mas vamos ver. Muito bem. Então, a oferta ainda não está dada, certo, Fernando? Ainda, Diante. Ah, ainda tem potencial para ser revisto, sim. tá. Diante de uma demanda que até agora se mostrou muito forte, mas vai continuar forte, na sua opinião? Sim, essa é uma leitura que me parece bastante clara para o mercado. E por Né? quê? É China? Ásia no sentido amplo, mas China, com certeza. Né? A China, de novo, está revendo seus modelos de produção, né? Todo o processo tecnológico de produção de suínos, teve aquela revisão legal da questão da comercialização de carnes silvestres, enfim, todos esses elementos aí corroboram para uma demanda forte que está se materializando, principalmente nos Estados Unidos, né? A gente viu aí os embarques foram muito fortes, e agora aqui no Brasil, com certeza nós vamos ver de novo esse movimento, agora com uma demanda forte para embarques abril, maio, né? Os prêmios estão relativamente firmes, então um sinal, uma sinalização de que a demanda segue bastante positiva. Bom ano para os produtores. E detalhe, já tem muita coisa vendida, né? É. Ô, Fernando, voltando um pouquinho para aquela sua fala inicial, onde você disse que agora o mercado deve se estabilizar nesse patamar dos 14, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas enfim, ao redor aí desses 14 dólares por bushel. Isso é por quanto tempo? Isso depende do quê? Algum fator pode mudar essa tendência? O que a gente precisa ficar atento? Bom, o clima continua, né? Conforme a gente está falando, safra, né? Nós não podemos falar que Chicago também não olha só Brasil, olha a Argentina também, né? Então, nós temos aí esses elementos colocados aí de weather market do hemisfério sul. Então, seguimos ainda Risco? nesse período agora de mais 30 dias, ainda com esse elemento climático importante aqui para o sul. Que mais? Temos o fator USDA, com os ajustes de estoque, etc. e tal, que já vai ser revisto em início de fevereiro. Então, nesse gap até início de fevereiro, os mercados especuladores vão trabalhar suas projeções e vão olhar para o clima daqui, não é?
Então, esses são os fatores que vão trazer. Agora, saiu o relatório, o mercado deu o pico, voltou um pouco, talvez volte mais um pouquinho, fica ali agora, cozinhando um pouco. Aí os specs voltam a tomar posição, esperando o próximo relatório do SDA. Aí o mercado pode escalar um pouco. Eu Mas acho que de uma forma geral, então, o viés ainda é de alta, Fernando? a minha leitura, sim. Na minha leitura, ainda temos espaço para subir. Muito bem. Arriscaria algum teto aí? Eu não tenho rubi aqui, né? Mas eu acho que pode passar de 15. É, né? Eu acho. É um número importante aí para a gente tentar entender como o mercado pode se movimentar. Agora, Fernando, e Brasil? Começando a colheita no Brasil, qual o potencial desse fator trazer alguma consequência para a formação de preço diante do fato da gente já ter uma boa parte da nossa safra negociada? Bom, vamos lá. Aqui é onde a coisa pode mudar, pode, né, de certa forma, até sustentar. A última conversa que nós tivemos no final do ano passado, eu disse que para 2021, meu piso era R$ 130 a saca. Até olhando muito para a questão cambial, que eu achei que poderia voltar para baixo dos 5. E é um bom número, 130 a propósito, né? Uhum. Mas está 170. Então, vou dizer, eu disse que era o piso, não falei que era o teto. Mas nós temos os elementos aqui ainda. Câmbio, né? Temos o elemento prêmio, porque, de fato, se a demanda segue firme, os prêmios vão manter uma firmeza e melhorar o preço Chicago mais alguma coisa, né? E essa pressão vai vir principalmente porque o produtor está muito capitalizado, né? Ganhou dinheiro na soja, ganhou dinheiro no milho, salvo algumas regiões onde houve quebra, né? Então o produtor tem condição hoje de sentar em cima, de segurar mais. Não que eu recomende que faça isso, tá? Eu sempre fui defensor de uma venda mais cadenciada, né? Essa história de tentar vender tudo no pico é sempre um perigo. Mas nós temos os elementos todos colocados. Câmbio, qual é o risco dele voltar para baixo de 5? Diante do orçamento público que temos, diante do arrefecimento, do aumento da questão da Covid lá fora e aqui, né? Nós temos lá fora uma nova cepa do vírus que está atormentando a Europa. Estados Unidos hoje bateu o recorde de 4.500 mortos no mesmo dia, um negócio louco. E as vacinas sendo questionadas. Hoje parece que tem um enfermeiro que foi o primeiro a ser vacinado na Inglaterra, que teve Covid, depois de um mês de vacinação. Então, esse grau de incerteza no ambiente fitossanitário, sanitário humano, lança todo um grau de incerteza sobre a economia global e tudo mais. Então, isso daí dificulta que o dólar ceda. Temos o elemento Trump, o elemento Biden entrando agora, com Janet Yellen no Banco Central, que vai ser uma pessoa que vai imprimir dólar. Então, todos esses fatores corroboram para que a gente não acredite muito que o dólar vá acomodar lá na casa dos 5 baixos, pelo menos por enquanto. Isso daí sustenta o preço da soja nesses patamares. Porque se você não tem o Chicago que olha para baixo, nós temos um prêmio firme, mercado demandado, já bastante vendido, né? Antecipadamente na safra 21. E o dólar segurando nesses níveis elevados, eu não acredito aí que vamos ter problema não para sustentar esses preços nesses patamares e para cima. Né?
Muito bem. E a comercialização? Você falou da facilidade que o produtor tem hoje de sentar em cima da soja e foi categórico na hora de dizer que não é isso que você recomenda. Mas o que é importante do produtor entender nesse momento e qual a força que ele tem se ele decidir segurar essa soja, Fernando? A força que eu digo em termos de formação de preço mesmo. Vamos lá. Eu não recomendo, historicamente eu não recomendo, mas eu digo para você que o risco hoje de o produtor perder, né, ao postergar sua venda, ele é muito limitado por esses fatores que eu coloquei. Né? Nós temos uma crise fiscal no país, né, motivada por toda a desaceleração econômica e mais aumento de custos públicos. Fora isso, temos lá fora aversão a risco, pois a questão do coronavírus não acalma, né? Vai demorar até a gente ter aí uma imunização de rebanho, porque precisamos ter, sei lá, 60% da população vacinada. São todos fatores que colocam ainda o real desvalorizado e a atividade agrícola segue como essencial e segue muito valorizada. A única preocupação que me causa é a inflação que isso vai gerar e o impacto que traz para as populações mais carentes, porque isso gera aí uma instabilidade social que a gente pode eventualmente vir a testemunhar, talvez no segundo semestre, enfim. Eu me preocupa muito isso nesse momento, né? Essa situação de inflação que ainda não se mostra nos números da mesma maneira que a gente vê no supermercado, né? Mas é uma sensação minha, não é uma ciência exata. Deveria ser mais exata, mas não é. Mas me preocupa um pouquinho como essas coisas vão evoluindo. Porque às vezes a gente tem ganhos na agricultura e pode ter perdas em outros espaços da nossa sociedade aí que são importantes, aí, estabilidades, etc. Muito bem, então ainda temos algumas respostas para serem colocadas aí à mesa, mas de uma forma geral o viés ainda é positivo para a soja, para os preços. A gente tem dúvidas do tamanho, do real tamanho da oferta, ainda pode haver redução dessa oferta em função da ainda não consolidação total da safra, e tem uma certeza de uma demanda continuada e forte, certo, Fernando? Certo. E não vamos esquecer também, Alexandre, que mais à frente, estamos falando aqui praticamente aí de 120 dias, já começa a entrar o mercado de clima de safra americana também. E a própria decisão do produtor americano se vai plantar milho ou soja, né? Exato. E outro, como o estoque lá está baixo, o weather market lá esse ano vai ser muito mais sensível, né? Muito mais sensível que foi nos anos anteriores, nos 4 últimos anos. Então nós vamos ver esse ano 2021 em Chicago uma volatilidade bastante expressiva, na minha leitura. E volatilidade a gente pode entender como oportunidade? Sim, sim. Principalmente se o câmbio permanecer acima do patamar de 5, a volatilidade lá vai se refletir muito rapidamente pela diversificação doméstica. Legal. Fernando Pimentel, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender essa movimentação do mercado. Nosso primeiro contato desse ano, aproveito para te desejar um ótimo 2021 e a gente conta com a sua experiência e a sua capacidade para trazer aí as informações que ajudam o produtor no dia a dia. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade, desejo um ano muito bem sucedido para todos aí e uma boa colheita para quem já está começando. Um forte abraço. Valeu, abraço. Tá aí, Fernando Pimentel, AgroSecurity aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Movimentação, portanto, dentro da normalidade, essa queda aí de hoje lá na Bolsa de Chicago, quedas de 10, 11 pontos nos principais vencimentos
e a possibilidade aí de uma estabilização, ou pelo menos sem grandes flutuações nos preços aí nos próximos dias, até que a gente tenha de fato uma novidade que possa direcionar de novo os rumos da soja no mercado internacional. Safra brasileira, o Fernando acha que pouco deve influenciar esse ano, afinal de contas a gente já tem boa parte da safra negociada, o produtor capitalizado e, portanto, não existe, pelo menos de uma maneira imediata e inicial, durante o início da colheita, de pressão de oferta acontecendo, e isso pode ser um fator positivo para os preços também. E depois vem as informações lá dos Estados Unidos. O Fernando lembrou que o mercado climático por lá pode ser muito mais sensível, afinal de contas, os estoques estão baixos, estão extremamente baixos, e qualquer indicação de que a oferta pode estar comprometida, a oferta para a próxima safra de produção, a próxima etapa de produção lá nos Estados Unidos, isso traria uma volatilidade para o mercado com oportunidade de negócios para a produção brasileira. Então, teoricamente, não existe motivo para sair correndo para vender soja nesse momento, a não ser aqueles que estão aí com dívidas para pagar e precisam fazer algum dinheiro, pelo menos no curtíssimo prazo. Então, são essas as dicas. A gente passa para vocês agora os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo aí na tela que o mercado acabou encerrando com quedas de 2 dígitos nos principais vencimentos. Janeiro fechou a 14 dólares e 11 centes por bushel, perdeu 11 pontos. O março, 14 dólares e 6 centes por bushel, perdeu 12 pontos. O julho, 13,88, 11 pontos de queda. E o agosto, 13,36, uma queda aí de 7,5 pontos. São os números da soja. O milho encerrou, enfim, de forma indefinida. O vencimento mais curto, março, fechou a 5,24 com 7 pontos mais 25 de alta. Maio também subiu quase 9 pontos, fechou a 5,27. O julho, 5 dólares e 24 centes por bushel, teve alta de 7 pontos mais 75. E o setembro caiu 2 pontos mais 25 a 4 dólares e 77 centes por bushel. E para finalizar, movimentação no mercado do trigo. Trigo encerrando no vermelho, março 6 dólares e 60, queda de 4,5, maio 6,61, perdendo também 4,5, julho 6 dólares e 47, queda de 3,5, e o setembro 6 dólares e 48 centes por bushel, recuando 4 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.